Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Quem é este mercenário o qual o Messias advertiu? Vamos à definição de mercenário. O termo mercenário diz respeito a alguém que age ou trabalha por interesses pessoais ou financeiros, alguém que serve por dinheiro. O mercenário o qual o Messias citou se refere a alguém que se coloca em seu lugar, como pastor, mas o faz unicamente por interesse, por lucro, eis o porquê de mercenário. Esses falsos pastores se colocam no lugar do Messias a fim de doutrinar o rebanho em troca de lucro. Em toda denominação religiosa existe seu líder religioso, pastor, sacerdote, padre, bispo, arcebispo, etc., todos segundo sua hierarquia, mas com o mesmo propósito, doutrinar e enganar seus fiéis. O Messias deixou claro em seus ensinos que a ninguém nessa terra chamareis de mestres, e que todos deviam se tratar como irmãos. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vos sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O Messias é claro em dizer que há somente um mestre, ele próprio, que todos são unicamente irmãos, não há hierarquias, mestres, nenhum ser superior ao outro. O maior dentre vos será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não existe pastores, mestres, doutores, líderes, só há um mestre e um pastor, e todos nós somos irmãos, por igual. Estes se utilizam-se de falsas passagens e interpretações erradas das Escrituras para justificar que são mestres, que podem e devem exercer poder sobre o povo. Uma dessas passagens é a de Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Essa passagem é a mais utilizada pelos líderes religiosos para justificar sua posição de líderes, e que por meio dela o povo deve ser submisso aos mesmos. Pois trata-se de uma falsa interpretação bíblica. Essa mesma passagem sofreu várias adulterações ao longo do tempo e traduções errôneas, justamente para favorecer ao meio religioso. Agora compare as várias versões bíblicas desta passagem e veja a adulteração. A menção das abadias que aboliram a imagem dos deuses, revisando o resultado da inversão imita os fiéis. Cristo ontem e hoje ele e os séculos. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Veja que nesta versão foi acrescentado a palavra pastores, contrariando o próprio ensino do mestre, o qual nunca mencionou pastores e sim pastor, ele próprio. Veja também que a frase se refere ao passado, que vos falaram, ou seja, esses pastores mencionados no versículo não se refere aos líderes religiosos da atualidade, e sim aos irmãos que ensinaram no passado, no tempo da igreja primitiva. Lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira. Imitai-lhes a fé. Note que menciona guias e não pastores, a fim de associar aos guias católicos, padres, bispos, santos, papas, etc. Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Bíblias atuais vêm com uma versão ainda mais adulterada, veja que acrescentaram as palavras obedecei e sujeitai-vos e ainda retiraram ou falaram, trazendo o sentido da frase para o presente, induzindo assim o povo ao erro, que se deve obedecer e ser submisso a pastores e líderes religiosos.
Perceba como a religião ao longo do tempo modificou a passagem original, a ponto de contrariar o próprio ensino do mestre, modificando totalmente o sentido da mesma, induzindo ao erro e à submissão a homens. Essa passagem, assim como várias outras, sofreram modificações unicamente para favorecer o meio religioso, já que esse meio detém o poder e influência e para ele é fácil criar e vender bíblias adulteradas para induzir o povo a seguir suas denominações. Veja atualmente a quantidade de versões bíblicas, de vários tipos, leitura, traduções, com denominações inclusive com sua própria versão bíblica, versões corrigidas, atualizadas, todas com traduções e transliterações modificadas. Outra adulteração bíblica é a passagem de Efésios 4:11, também usada pelos religiosos. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E ele lhes deu os apóstolos, não os profetizou, os pastoreou e ensinou. Veja a total diferença entre a versão grega e a versão atual, simplesmente trocaram os termos das palavras. O profetizou foi trocado por profetas, pastoreou por pastores, e ensinou por mestres. O verdadeiro sentido dessa passagem se refere aos apóstolos, os quais o Messias pastoreou e ensinou. Trata-se de uma transliteração errônea, feita para induzir a outro sentido, ensinando que o Pai designou a pastores e mestres para nos guiar. É uma adulteração tão errônea que contradiz a própria palavra do Messias, o qual disse que a ninguém chameis de mestre e que ele é o único pastor e mestre e não vários. Essas adulterações nas escrituras começaram no catolicismo, e foi sendo adulterada ainda mais ao longo do tempo, à medida que iam surgindo mais denominações religiosas. Várias foram as adulterações de palavras a fim de criar cargos e hierarquias religiosas. A exemplo, a palavra ancião, que foi substituída por presbítero. Os anciãos eram os conselheiros, os quais os discípulos escolhiam para tomar decisões perante questões e dúvidas entre os irmãos. A eles cabia a função de ensinar a palavra do mestre, repassar instruções dos discípulos, servir de representante da igreja local. Eram escolhidas as pessoas idosas, por terem mais sabedoria e experiência. Eis o porquê de ancião. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Os anciãos eram nomeados para ser o intermédio entre os irmãos e os discípulos, já que os mesmos viviam viajando para pregar a palavra, daí a necessidade de nomear representantes entre os irmãos a fim de servir de uma ponte entre a igreja recém-convertida da região com os discípulos. Mais tarde o termo ancião foi trocado por presbítero e bispo, e a função que antes era de aconselhamento passou a ser sacerdotal no meio religioso. Tanto que em algumas versões bíblicas substituíram a palavra ancião por presbítero. Veja. E de Mileto, Paulo mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Eis a exortação que dirijo aos anciãos que estão entre vós, porque sou ancião como eles. Assim como os ajudantes dos discípulos, irmãos que auxiliaram os discípulos, ajudantes de tarefas, servos, enquanto os mesmos se ocupavam com a pregação. Esse ajudante na tradução se tornou diácono. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis.
Tanto servo, ajudante, como diácono e ministro têm os mesmos significados, servir, mas no meio religioso foram transformados em cargos hierárquicos. Contrariando o Messias, o qual disse a ninguém na terra chameis de pai, criaram o cargo de padre e papa, os quais significam pai. Outros ainda se intitulam de apóstolos e profetas, sendo que o último profeta foi João Batista e apóstolos representa somente os 12 escolhidos diretamente pelo Messias. É o mercenário contrariando a ordem do mestre, se enaltecendo e se nomeando a si mesmo com títulos os quais não lhe pertencem. No tempo da igreja primitiva não existia cargos hierárquicos, todos eram tratados como irmãos, somente alguns tinham funções de trabalho como ajudantes, anciãos, etc., mas em passagem alguma se vê algum irmão ou discípulo se intitulando pastor, mestre ou líder. Todos esses cargos foram criações da religião que adulterou palavras a fim de exercerem domínio sobre o povo. Como o mestre disse, sejam todos irmãos e a ninguém se exalte, mas que seja servo de todos. O mestre ordenou a sair pelo mundo anunciando a palavra e não se tornar mestre, pastor ou doutor, mas somente repartir a palavra com o próximo, repartir por amor e não por lucro ou status. Só há um pastor e um mestre que é o nosso Messias. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Não precisamos de líderes, mestres e nem ninguém para nos ensinar ou guiar, pois só um Messias é que nos ensina e nos guia através do seu Espírito e não homens. E a unção que vos recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Se o próprio Espírito do Pai nos ensina todas as coisas, porque devemos seguir a ensino de homens e ser guiados por eles. Somente nosso Messias que nos ensina, pois ele aprendeu com o Pai, ele veio do Pai para nos trazer a sua palavra. Então o Messias disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Respondeu o Messias: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado.
Tomai sobre vos o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eis o porquê do Messias ser o único pastor, pois é o único que veio do Pai e conduz até ele, o único caminho, o único mestre, que foi ungido e aprendeu diretamente do Pai, o único sem pecado, que morreu pelas ovelhas, o único exemplo a ser seguido. Quanto a um mercenário, esse não é pastor, esse é apenas um homem, que foi ungido por outro homem, fez curso de teologia, aprendeu com ensinos humanos, trabalha por dinheiro, não se entrega pelas ovelhas nem as guia até o Pai, nem o conhecem, são pecadores. Esses são os falsos pastores, que se colocam no lugar do Messias, o qual nos alertou sobre eles. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. O mercenário não se importa com as ovelhas, ele serve apenas aos seus interesses, somente ao lucro. As verdadeiras ovelhas não seguem a esses estranhos, mas somente a um Messias, pois ouvem a voz dele, seus ensinamentos, e conhecem ele e sabem que ele é o verdadeiro pastor. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E você? Vai deixar de seguir o Messias para seguir homens? Qual homem o Messias ungiu como pastor, mestre, sacerdote ou padre? O Messias não ungiu nenhum homem como pastor, nem deu a ninguém poder para guiá-las. Somente deu ordem a Pedro para apacentar suas ovelhas, mas apacentar no sentido de cuidar, vigiar. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, mestre, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tanto que em outras traduções menciona a palavra cuidar. Ele disse-lhe novamente uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? Ele lhe disse: sim, mestre, você sabe que tenho afeição por você. Ele lhe disse: cuide das minhas ovelhas. O Messias somente deixou suas ovelhas aos cuidados de Pedro, e não para ser pastor delas. Em nenhuma passagem vemos Pedro se intitulando como pastor, nem como mestre e nem nenhuma hierarquia, mas era tratado e se portava como irmão de todos, assim como os demais discípulos. Todos que se exaltam como mestres, pastores, doutores e afins estão indo contra os ensinos do Messias, são os mercenários, os quais enganam por dinheiro e poder. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para sua ganância, cada um por sua parte. Estes falsos líderes seguem as mesmas condutas dos fariseus e doutores da lei, os quais o Messias sempre condenou por suas atitudes falsas e mesquinhas. O Messias tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo, tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. Todos quantos vieram antes de mim, faz referência a todos os falsos pastores, mestres e falsos cristos que vieram antes da vinda final do Messias, os quais as ovelhas verdadeiras não ouviram. Não siga a homens, aos mercenários que se dizem pastores, mestres, doutores, padres, papás e demais títulos. Estes servem apenas ao dinheiro, são os novos fariseus e doutores da lei que tanto o Messias condenava.
Siga o único pastor, ungido pelo Pai, o único caminho até ele, nosso único mestre e exemplo. Seu Espírito nos ensina todas as coisas e não há necessidade de que ninguém nos ensine nada, muito menos homens. Tudo se resume em amor ao Pai e ao próximo, o jugo leve do Messias, e não há ensinos humanos, cursos, teologia, campanhas e afins, o jugo pesado das religiões. A religião, dominada pelos caídos, perverteu as Escrituras, criando falsos ensinos por meio da ganância humana pelo poder e riqueza, levando muitos ao engano. Saía desse engano e das mãos desses falsos pastores. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vos vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vos lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, e com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo.